tudo bom com vocês? Bom, eu vou andar um pouquinho aqui na Póvoa de Varzim e conversar com vocês rapidinho neste vídeo, aonde, gente, a gente vai falar sobre o crescimento aí do André Ventura aqui em Portugal, e eu vou dar minha opinião sobre isso, porque isso está mexendo muito com a mente dos brasileiros e dos imigrantes aqui em Portugal. Então, tá ventando um pouco, tá? Eu tô andando, tá? Vídeo amador, não é nada muito, porque eu tô na rua, e é uma coisa rápida que eu quero falar com vocês. A preocupação dos brasileiros e dos imigrantes não para de subir com essa questão aí da subida do André Ventura, né? Porque assim, gente, é inevitável. A gente vê aí que o André Ventura subiu muito nas pesquisas da internet. Os vídeos dele não param de subir. Tudo que fala de André Ventura, muita gente está clicando, muita gente tem procurado informação sobre o André Ventura na internet, seja onde for. E isso é um sinal de força, sim, e os portugueses têm que ficar de olho nisso. Tá? E o brasileiro e os imigrantes, né, seja de outras nacionalidades, estão muito preocupados com isso, né? Porque o André Ventura, segundo dizem, ele tem a intenção de mudar totalmente tudo a respeito aí da imigração aqui em Portugal, essas questões onde as pessoas entram e não acontece nada e outras coisas mais. O que eu queria falar para vocês é que muita gente fica falando que eu, né, tô apoiando isso e aquilo. Gente, aqui a gente fala sobre o que acontece em Portugal, seja André Ventura, seja o presidente Marcelo, seja quem for, a gente vai falar. Não temos como negar que isso é um fato, que o cara não para de subir, que ele começou pequeno e está se tornando grande. Agora, isso não significa que nós estamos apoiando um ou outro, nós estamos falando aqui o que acontece. Na minha opinião, o brasileiro não tem que se preocupar com isso e o imigrante não tem que se preocupar com isso. Eu vi uma entrevista recente do André Ventura, não estou falando aqui que eu vou votar no André Ventura ou que eu estou apoiando ele, estou falando o que eu vi. Inclusive, nessa entrevista, ele fala sobre os homossexuais, ele falou sobre isso abertamente e não é isso que ele diz. Agora, ele não diz que é homofóbico, ele não diz que é racista, ou isso ou aquilo. Pelo menos é o que eu vi ele falando. Porém, gente, eu nem sei se eu vou poder votar ainda, né? Porque eu tenho 3 anos e eu já pedi meus direitos políticos, mas eu não sei quanto tempo que isso demora. Então, assim, para começar, que eu nem posso votar. Mas eu acho que o brasileiro precisa entender um pouco melhor sobre isso e analisar que os portugueses estão mudando a mente sobre a política aqui, sim. Porque é muito visível a subida, né, do André Ventura. O André Ventura subir nas pesquisas, o André Ventura não para de subir nas buscas da internet, e isso está criando força, né? Então isso prova que os portugueses estão querendo mudança, né? A gente sabe que ainda o partido da esquerda é muito forte aqui em Portugal, a gente sabe que com certeza o presidente Marcelo vai ganhar essas eleições. Só o fato do André Ventura já estar concorrendo à presidência, já está dando o trabalhão todo, né? Criando essa polêmica toda, né? Batendo de frente com as maiores autoridades de Portugal, isso já é um sinal de mudança no país. Existe um partido que está lutando pelas causas. Então começa assim, a coisa começa pequena e depois a coisa vai crescendo, né? É o que eu acho. Então eu acho que os brasileiros não têm que se preocupar, porque o brasileiro do bem, que for honesto, que tiver os seus impostos em dia, que fazer tudo certinho, que não tiver ilegal aqui no país, que não tiver problema nenhum com a justiça e daí por diante, não tem que se preocupar com isso. Não se preocupem com isso, tá? Muita gente está me perguntando sobre isso nos comentários. Ah, mas e a política aí? É verdade essa história? Eu não sei. A gente não sabe o que irá acontecer aqui em Portugal. Mas uma coisa é certa, os portugueses estão querendo mudança. E mesmo que o presidente Marcelo ganhe essa eleição, é nítido que os portugueses estão querendo mudança para Portugal, tá bom? Eu só queria conversar isso com vocês, sobre essa situação, e quando tiver mais informações sobre política, seja do Marcelo, do Ventura, de quem for, nós iremos falar aqui no canal, tá? É muito importante a sua participação, deixe o seu like e se inscreva no canal. E qual é a sua opinião? Você acha que o brasileiro precisa ter medo do André Ventura ou não? Vamos conversar sobre isso.